Olá, sejam muito bem-vindos ao programa De Dentro para Fora. Aqui acreditamos que a transformação ela vem de dentro. Hoje a nossa conversa é um convite para olhar com profundidade para algo que vai além de nossas crenças. É sobre o que tem nos guiado quando ninguém está nos olhando. É sobre o que molda e a forma como nós enxergamos a vida. Fazemos escolhas, interpretamos o certo e o errado. A gente cresce ouvindo versículos, vivendo dentro da fé, mas sem perceber, vamos misturando verdades eternas com ideias passageiras. E de repente estamos vivendo uma fé que não se pensa, que não se discerne, que se adapta, mas não se posiciona. Por isso, hoje nós temos um tema muito relevante e muito necessário para esses dias. Nós vamos falar sobre cosmovisão bíblica e sobre como a verdade de Deus é capaz de transformar pensamentos e caminhos. Com muita alegria eu recebo a Rogelma Brasil. Ela trabalha com cosmovisão na base de Almirante Tamandaré do Jocum e ela pode esclarecer muitas questões aqui para nós. Rogelma, é uma alegria recebê-la aqui no estúdio De Dentro para Fora. A alegria é toda minha, Mistes. Bom, obrigada pelo convite. Rogelma, vamos falar um pouquinho o que é cosmovisão bíblica. Ok. Mas antes eu só quero dizer para quem não conhece o que é a Jocum, né? A Jocum é a Jovem Comissão, é uma organização interdenominacional, missionária, que está em vários países do mundo. Eu não me avoro aqui a dizer quantos países, mas eu sei que beirando ali os 200 países nós estamos. Nossa, é bastante, né? Muita gente. Temos milhões de missionários espalhados pelo mundo e eu faço parte, graças a Deus, dessa equipe missionária, né? Então, você me perguntou o que é cosmovisão bíblica. Na verdade, a palavra cosmovisão já é uma palavra que não é muito usada no nosso cotidiano, Não né? mesmo? Eu lembro que logo quando eu comecei a tratar desse assunto, as pessoas me chamavam e diziam assim: "Ah, cosmovisão é alguma coisa ligada com cosmo, né, leitura de mão, essas coisas". Não tem nada com isso não. A verdade é que a palavra ela é muito recente, ela foi conceituada muito recentemente, mas é uma prática de vida nossa, né. Na verdade, é a forma como nós vivemos, é a forma como nós nos comportamos, vemos as coisas. E existe um conceito, mas muito básico, né, que Immanuel Kant, em 1724 a 1804, foi o tempo que ele viveu. Immanuel Kant, um filósofo ali do iluminismo, ele vem trazer um conceito para essa forma de olhar o mundo, que é Weltanschauung. É uma palavra alemã, eu talvez não tenha falado aqui direito, mas o Welt quer dizer mundo e o Anschauung quer dizer visão. E então, quando nós vamos conceituar a cosmovisão, a gente diz a visão de mundo que eu tenho, ou as lentes pelas quais eu olho o mundo. É como se eu pegasse um óculos de lente rosa e quando eu coloco, obviamente eu vou ver tudo rosa. Certo. Ou quando eu coloco uma lente azul, obviamente eu vou ver tudo azul. Só que isso é muito básico, tá? Isso é muito raso, é um conceito raso. Porque, na verdade, a cosmovisão ela é muito mais profunda do que isso. E engraçado que essa palavra, se você prestar atenção, ela vai terminar, Weltanschauung, ela vai ter uma terminação no gerúndio, porque na verdade, ela quer nos dizer que a nossa cosmovisão, ela pode mudar em segundos, É verdade. tá? Porque nós somos afetados nas nossas experiências e as nossas experiências vai trazer uma cosmovisão diferente de como eu vou reagir a uma situação, ver algo, decidir algo, escolher por alguma coisa. Então, E até como emocionalmente eu estou, eu posso escolher algo e como posso não escolher. exatamente. E tudo passa por um filtro chamado cosmovisão, que cada um Olha de que nós temos. interessante. Que cada um de nós temos. Quando Immanuel Kant definiu esse conceito,
ele vai ali definir mais no campo das ideias. Só que a cosmovisão, ela é muito mais do que ideias. Porque quando você tem alguma ideia, quando você vai trazer algo novo, é porque algo está estabelecido nos fundamentos do teu coração. Eu não tenho uma ideia por um acaso. Eu tenho uma ideia gerado de algo que já está bem enraizado dentro de mim. Então, a cosmovisão, ela passa nas mínimas coisas que a gente decide. Por exemplo, ninguém acorda hoje e diz assim: "Eu vou decidir, pegar um ônibus e nesse ônibus espancar alguém". Ninguém decide. Por que que ela chega a espancar alguém? É porque, na verdade, isso está algo mal resolvido dentro dela, alguma experiência, algum trauma, alguma ferida, algo que nunca foi resolvido dentro dela, uma hora vai aflorar. Então, eu não faço alguma coisa, eu não gero um comportamento sem que antes eu tenha dentro de mim um motivo para gerar esse comportamento. Então, Kant diz o seguinte: ele define a cosmovisão como a questão de ideias, são ideias que nós comunicamos. Só que para eu comunicar uma ideia, antes da ideia, teve algo a mais dentro de mim. A minha essência colocou para fora uma ideia que eu gostaria de comunicar por conta daquilo que estava dentro de mim, percebe? Percebo, percebo. Não, excelente esse conceito, ele se aplica em todas as áreas da nossa Sim. vida. É tão interessante que você falou algo que de manhã eu não levanto pensando porque aquilo foi formado naquele momento para fazer algo. Quantas vezes isso é necessário a gente pensar sobre isso. E hoje nós estamos tão no automático, a gente vai passando a vida, a gente não para pensar. E quando você se depara com esse assunto tão intenso e profundo, tem muitos que dizem: "Eu não quero saber disso". Como é a aceitação desses assuntos hoje no meio cristão? Olha, graças a Deus, a gente já tem tido uma pequena abertura, né. Antigamente, quando eu falo de antigamente, eu estou falando aí de menos de 10 anos. Quando a gente chegava com esse conceito em algum lugar, né, principalmente igrejas, as pessoas não se atentavam muito para isso. Mas quando elas passaram a entender um pouquinho mais sobre cosmovisão, hoje nós já conseguimos, trazer para vários assuntos a cosmovisão acerca desse assunto, a cosmovisão bíblica acerca desse assunto. E o que é uma cosmovisão bíblica? Na verdade, quando eu digo que a minha cosmovisão é a lente pelas quais eu enxergo algo, ou vejo o mundo, Deus também tem as lentes dele. E nós sabemos que as lentes de Deus, elas são perfeitas. Elas não são embaçadas, ela não arranha como de repente esse óculos arranha. Deus, ele tem a visão exata daquilo que é perfeito, porque foi assim que ele criou todas as coisas, perfeito. Exato. E o que é que por que passa a cosmovisão a partir da visão de Deus? Porque à medida que eu entendo que Deus é perfeito e que ele criou um mundo para ser perfeito e nesse mundo está a sua criação e nós, eu preciso entender o que é perfeito para Deus, para que eu aplique essa perfeição na minha vida. Ah, Rogelma, mas ninguém é perfeito, é verdade. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos buscar esse lugar de perfeição. Sermos teleios, isso é, buscar um lugar de integridade. Então, quando eu busco a cosmovisão bíblica, eu busco um lugar de íntegro diante de Deus, né. O Salmo 15, se eu não me engano, vai dizer que aqueles que vão encontrar a Deus, aqueles que vão ter a oportunidade de estar diante de Deus, são aqueles que são íntegro. Então, a cosmovisão, ela vem trazer essa visão de mundo, onde eu olho as coisas para buscar a integridade através das lentes que eu vejo. Então, é algo muito mais profundo, não é só isso que o Kant diz, né, a partir das ideias não. Nós vamos ter que vasculhar um pouquinho mais profundo em nossas vidas o que nós chamamos de o nosso coração. James Salles, ele vai dizer que toda cosmovisão passa por uma cosmovisão. Olha só, Até porque, veja bem. olha que interessante, Aham. né.
Nós somos afetados por tudo. Quando você nasce dentro de uma família que tem tradições familiares, Que já vieram de que outra já vieram de outros. Para começar, o seu pai e a sua mãe já vêm de 2 culturas familiares completamente sim. diferentes, né. Quando a gente vai estudar tipos de família, você vai se identificar: "Ah, eu sou de uma família de vínculo. Ah, eu sou de uma família, que vive mais juntinha", né. Eh e todas essas famílias, elas têm as formas de se relacionar, de ver a questão dos laços familiares, de como tratar os filhos, de como dar liberdade ou não, de como atender às necessidades ou não de dentro de casa. Então, isso tudo vai gerando uma cultura. Então, a cosmovisão, ela vai passar muito pela questão cultural. Na verdade, a cultura, ela vai interferir diretamente na sua cosmovisão. Quando eu Nós estamos falo falando da nossa cosmovisão, não sim. da cosmovisão bíblica, Não da da no nossa. isso, da No nossa. nossa, daquilo das nossas raízes. Exatamente. Por isso, como nós somos muito afetados exteriormente pela as nossas figuras de autoridades, nós somos afetados pelos nossos professores, nós somos afetados no sentido de receber, ensinamentos, nos inspirarmos, termos referências. Nós vamos construindo a nossa cosmovisão em cima de tudo isso que nos afeta. A forma como nós fomos criados, muitas vezes os traumas pelos quais passamos, nós geramos crenças que não são crenças do coração de Deus, abusos, rejeição, abandonos, uma criação sem limite ou uma criação muito rígida, eh, tradições muito rígidas familiares. A própria cultura brasileira, ela nos afeta quando nós assistimos jornais, a música, né, as comidas, a nossa língua. Tudo isso são agentes, são elementos que vão passar pela nossa cosmovisão e vão fazer com que a nossa cosmovisão seja construída. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Se você viveu, não é o caso, tá, mas se você viveu no lar onde a mulher sempre foi, massacrada pelo marido, vamos supor assim, né. Uma cultura totalmente desonrosa para com a mulher, que a mulher, não tem direito a pensar, que a mulher ela não tem e aqui, gente, eu não estou falando sobre feminismo, tá. Não estou falando sobre feminismo, eu estou falando sobre a desigualdade, porque a mulher na Bíblia ela está no mesmo nível de igualdade para Sim. Deus. Só que, por conta de um sistema familiar, onde aquele homem viu a vida toda os homens da família batendo, desmerecendo, desdenhando, criticando as mulheres, qual é a tendência desse homem que não conhece a Cristo, qual a tendência desse homem também acabar por ter esse mesmo comportamento? Toda. Porque foi aquilo que ele conheceu como verdade. Ele recebeu aquilo como verdade. Só que nós chamamos essas verdades de mentiras, mas foram essas mentiras que passaram a ser verdade e que construiu uma cosmovisão desse homem ao olhar para uma mulher. Você está entendendo? Sim, perfeito. Então, todas as nossas experiências, elas vão acabar construindo a nossa cosmovisão. A forma como eu olho as pessoas, a forma como eu olho a vida, a forma como eu vejo um trabalho, eh, a forma como eu vivo nesse mundo, ela vai ser altamente influenciada por as experiências e as pessoas que nos tocam, Que se chama cosmovisão. que se chama cosmovisão. Só que cosmovisão é um evento muito antigo. Ele foi conceituado agora, mas se você prestar atenção, é muito antigo, Sim, ele sempre existiu. Ele sempre só não era existiu. conceituado, mas ele sempre Exatamente, existiu. sempre esteve ali. Quantos, né, quantas coisas são Olha só, se você olhar lá no jardim, o que foi que houve lá no jardim? Foi uma mudança de cosmovisão, não é? sim. Olha só, Adão e Eva tinham o próprio Deus como
aquele que descia, que vinha todas as tardes trabalhar, conversar, vamos dizer, discipular, né, ensinar todas as coisas, porque Deus tinha colocado eles 2 ali para serem o homem iria governar, a mulher estava ali para auxiliar o homem, para ser sua ajudadora em todas as tarefas que ele tinha. Ele tinha muita coisa para fazer, ele não ficava ocioso. Ele administrava todo um jardim, ele cuidava dos animais. Se você vê ali, Adão foi o nosso primeiro biólogo, ele catalogou as plantas, Sim, ele foi o verdade. nosso, veterinário, não, zootecnista, né? Eu é, Eu não sei se é bem esse nome, mas ele deu o nome aos animais. Adão recebeu muitas atribuições de Deus ali, mas ele recebeu também uma ordem. Comerás de todas as plantas todas as árvores que estão no jardim, mas aquela que está no meio do jardim não tocarás. Mas ele tinha uma ordem direto de alguém que ele poderia confiar cegamente, porque era o criador dele, era quem andava com ele, era a referência de verdade que ele tinha, não é verdade? sim. Só que aí chega a serpente. E eu gosto às vezes de viajar na maionese e Vamos achar o viajar junto, seguinte, então vamos viajar junto. eu acho que a serpente deve ter observado Eva por algum tempo. E deve ter observado que quando a Eva passava pelaquela plantinha, ela olhava Talvez com um olhar um pouquinho diferente, e né. talvez pensasse: Hum, que mistério tem naquela planta, né? Deus disse que não era para comer, eu não vou comer por causa disso". Mas talvez Eva já tivesse uma quedinha no coração de um quê de vontade de mexer naquela planta. Pensa só, ela tinha uma cosmovisão. Ela sabia que não era para comer, porque ela tinha esse entendimento a partir de Deus. Só que bastou uma sementinha. Ah, foi assim que Deus disse? Não comerás de nenhuma planta do jardim, porque se comer, você se tornará igual a ele. Daquela planta se tornará igual a ele. Ela disse: Não, não, ele não foi assim que ele falou. Ele disse isso, isso, isso. Pois é, mas não tem nada demais. No trocando nos miúdos, foi isso que a serpente disse: Você pode é esse comer. diálogo entre os Você 2. pode comer, porque na verdade você vai ser conhecedora de todas as coisas assim como Deus é. O que que começou a mudar? Ela antes tinha uma informação, mas agora ela tem a segunda informação. E aí agora ela pode escolher. O que é a cosmovisão? Pela minha cosmovisão, eu vou fazer as minhas decisões. Só que aqui ela poderia muito bem esperar que Deus viesse naquele horário de sempre e ela dissesse: "Ó, a serpente disse isso", mas ela quis ser autônoma, né, Tomar e decisão. tomar a decisão dela agora pelas lentes que ela passa a ter em relação àquela planta, àquela árvore. O que é que ela faz? Ela toma do fruto, porque o que é que a palavra diz? "E os olhos dela se abriram", né, "e os olhos viram que o fruto era bom para comer". Por onde que a gente começa a enxergar? Pelos olhos. Então por isso que a gente diz: "É a visão que eu tenho do mundo". Ela começou a ter um entendimento nela mesma, naquilo que a serpente falou, mas que na verdade, talvez já estivesse no coração dela. Ela só queria um empurrãozinho. É mais ou menos isso. Vamos supor que nós 2 vamos para o shopping juntinhas, né. E eu tô passando por uma situação ruim de dinheiro. Meus cartões, eu preciso ter dinheiro para pagar, eu não tenho dinheiro. Só que eu passo por uma bolsa, aí você olha e vê que eu gostei muito da bolsa, você diz assim: "Compra", aí eu digo: "Não, eu não posso, porque eu tô sem recursos". Compra boba. Depois a gente vê o que é que faz com isso. Na verdade, foi você que me forçou a comprar a bolsa? Não. A minha vontade já estava ali, eu me senti apoiada por uma forcinha que eu recebi. Mas a decisão foi minha, porque na verdade, o meu coração, a bolsa já estava comprada. Você está entendendo? Sim, perfeito. Então, o que foi que aconteceu? Eva mudou a visão dela. Eva trocou a lente dela. Quando ela vai, come do fruto e ainda dá para o marido. E a palavra vai dizer que os olhos dele se abriram. E agora se abriram para o bem e para o mal, a ponto deles dois olharem um para o outro e perceber que estavam nu. Quem disse que eles estavam nus se eles não sabiam que existia a condição de nu ou vestido? Ninguém sabia disso. Ninguém.
Nu era o natural de todas as coisas, mas quando os olhos se abrem, agora eu consigo entender que existe o bem e que existe o mal, e que naquele momento, até então, o nu era bom, não incomodava ninguém, quando os olhos se abrem, ela passa a ver que o nu incomoda, entende? Então, a cosmovisão mudou. Mudou como? Quando o pecado vem ao mundo através da desobediência do homem. A partir daí, nós passamos a construir, cada um de nós, a cosmovisão, porque nós agora tornamos-nos, pecadores. A nossa natureza é pecadora. Então, todas as nossas experiências, todas as coisas que vão acontecer com a gente, vai agora agregar vão ser elementos que vão agregar na construção da minha cosmovisão. E aí Jesus vai dizer: "Se os meus olhos forem bons, tudo que eu olhar vai ser bom, mas se eles forem ruins, tudo vai ser ruim". Assim. Então eu preciso o quê? Agora trocar as minhas lentes, porque agora pelo pecado, as minhas lentes elas não vão mais ver as coisas tudo boa. E aqui eu não estou dizendo que isso acontece de tudo ruim, claro que não. Nós temos nós recebemos de Deus a a questão da moral em nosso coração. Nós, por natureza agora, nós já sabemos o que é bom ou não. Nós chamamos de consciência. Exatamente, nós temos a consciência, mas é o Espírito Santo agora que vai nos pautar e nos trazer para uma realidade de como Deus vê, não a nossa consciência. Isso através da Bíblia. E isso só Através pela o Espírito Santo que ilumina os dos nossos nossos olhos olhos. para que nós possamos perceber a revelação de Deus ali pela palavra. Eu estava aqui pensando, enquanto você estava falando desse assunto tão interessante, e algo que me inquieta meu coração é como hoje os pensamentos, nossos pensamentos, eles podem ser concernentes com a Bíblia, porque há muitos discursos hoje, biblicamente, pastores, não tô querendo trazer nenhum peso, nenhum julgamento, mas como que eu posso saber se biblicamente o meu pensamento, a minha forma de agir com o que acontece no mundo está correto, baseado na cosmovisão bíblica? Todas as ideias que hoje permeiam a mudança de padrão, elas vieram de muitos anos atrás, até mesmo antes de Cristo, através de Aristóteles, Platão, né, Sócrates. Quem que mudava os padrões do mundo? Sempre quem mudou os padrões do mundo? Os Os filósofos. filósofos, sim. Porque eles passavam a questionar algumas coisas e eles tinham embasamentos, né, digamos, muito convincentes, que faziam com que as pessoas passassem a pensar e, de uma certa forma, a agir de forma diferente. A cultura da Grécia, ela veio mudar muito do que nós chamamos hoje dos padrões que nós vivemos. E se você verificar, quem que bota essas mudanças hoje para a sociedade? Toda vez que houve uma mudança de padrão social, uma mudança cultural, digamos assim, eu creio que essa é a colocação melhor, ela sempre começou mais na área intelectual. Não sei se você já percebeu isso. É verdade. Eu acho que nós estamos passando exatamente uma época de mudança cultural desta forma que você está falando. Quem que vai para frente das telas? Quem que vai levantar as bandeiras das mudanças culturais, dos padrões culturais? Os artistas, os pintores, os escritores, tá? E eu não estou dizendo que isso é ruim, não, muito pelo contrário. O grande problema é que a igreja se retirou desses lugares. Para não discutir junto, e Por não se debate junto no campo das ideias. porque na verdade o que que começou a ser pregado? Que, ser escritor talvez não seja tão de Deus, fazer cinema talvez não é de Deus, pintor não é coisa de Deus, música não é coisa de Deus. Eu preciso me resguardar aqui nessa bolinha chamada religião. E nós abandonamos as outras esferas de influência, porque nós achamos que não era coisa da igreja.
Não sei se você me entende. Perfeito. O que que acontece com tudo isso? Olha só, se eu prestar bem atenção, da onde que vêm as ideias? É do topo. Vamos falar de forma vertical, né? Quem são os maiores formadores de ideia? A universidade, tá bom? Certo. A universidade. Nós temos homens fantásticos e mulheres fantásticas na universidade. Eu não estou dizendo que é coisa ruim, muito pelo contrário, eu incentivo demais. Aqui é um campo de ideias que nós estamos discutindo Exatamente, sobre isso. exatamente. Mas, por muitos anos, a universidade, ela, na verdade, praticamente todas as grandes universidades, elas foram fundadas por cristãos, Sim. né? A ponto de qualquer faculdade que você precisava se formar, você tinha que passar um ano ali fazendo teologia, porque era entendido que todas as coisas vieram a partir de um conhecimento revelado de Deus. Se você quisesse ser médico, você teria que entender o coração de Deus para a medicina. Se você quisesse ser professor, você teria que entender o coração de Deus para a pedagogia, e tá tudo lá na Bíblia, tá? Todas as profissões, todas as ciências, elas estão fundamentadas na Bíblia. Sim. Então, sempre se teve o entendimento que tudo passa por Deus, porque foi a partir de Deus que todas as coisas foram criadas. Jesus é essa palavra, e haja e aconteceu. Colossenses vai dizer que todas as coisas estão em Jesus. Todas. Todas as coisas. Fundação do mundo começou Tudo, em Jesus, com tudo. Jesus. Se tira Jesus, tudo cai. Então, o que que acontece? Por muitos anos, essas universidades, elas traziam o Criador para fundamentar tudo isso. Ao que foi que aconteceu? Abandonado isso. Por conta de ideias filosóficas, a Bíblia saiu desse lugar. Deus foi tirado desse lugar. O próprio Emmanuel Kant, ele vai dizer que se eu não con se eu toco isso, se eu vejo, se eu sinto o cheiro, se eu escuto, eu penso sobre aquilo, então aquilo existe. No entanto, eu não posso dizer que algo exista se eu não consigo ver, se eu não consigo tocar, se eu não consigo enxergar, ouvir. Ele está falando de quem? De Deus. Ele está dizendo: olha, tudo bem você sentir Deus, mas a verdade é que ele não faz falta aqui para gente. Ele, na verdade, ele não interfere na nossa vida. Você pode criar ele dentro de você, já que isso te faz bem, mas quando você vem trazer para esse lugar, esse campo material aqui, Deus não entra nesse lugar. Entende? Aí o que que acontece? A igreja deixou essas áreas, porque começou a dizer: "Não, aqui a igreja não toca, vamos separar o que é religião e o que é fé. A fé e a ciência, vamos separar a ciência da fé. A fé e a ciência não andam junto". Isso é mentira. Completamente. Se Tanto que tem você cientistas cristãos, Com certeza, que é o criacionismo, e a né? palavra anda junto na fé e a Sim, ciência. O sim. próprio Jesus falou de ciência, tá? A ciência Salomão, sim, a em ciência toda Provérbios, está na palavra. Salmos. Mas foi a ideia? Vamos separar a fé da ciência. Claro que se eu for falar aqui e trazer mais um cunho histórico aqui, a gente vai entender por que isso aconteceu lá atrás, mas não é esse o tema aqui. Quando se separa a ciência da fé, o que é que acontece? Os cristãos passam a cuidar mais das coisas apenas que diz respeito à fé. Nós deixamos isso acontecer por muitos anos. Aí o que é que acontece? Da onde que se forma as ideias? Dos níveis acadêmicos. É da onde vêm as ideias. E nós temos o que hoje? Se você tentar imaginar aí, nós temos as universidades que formam pessoas que vão se graduar em cursos de áreas diferentes da sociedade, e durante cada ano eles jogam milhares de pessoas para a sociedade. Essas pessoas, elas estão vindo influenciadas da onde?
Elas estão vindo influenciada daqui desse topo, onde hoje a grande maioria, eu não estou dizendo que totalmente 100%, mas a grande maioria são humanistas, que tiraram Deus desse lugar. A ciência e a fé não andam junto. Então eu tenho homens de Deus, lá temos, mas são muito poucos. E muitas vezes com poucas vozes, E né. e muitas vezes sem muito entendimento. Sim, exatamente isso, sem entendimento. Entende? Mas a grande maioria são pessoas que até são pessoas maravilhosas, são pessoas que pagam seus impostos, são pais de família, são maridos bons, são pais bons, são bons profissionais, mas que tiraram Deus da vocação, que tiraram Deus desse lugar de de domínio, digamos assim, a magnitude de Deus não existe nesse mundo mais. Talvez uma força sobrenatural criou esse mundo, mas agora nós vivemos por nossa própria, por nós mesmos. Deus não interfere mais em nada. Então, um grande número de professores na parte acadêmica, hoje eles influenciam esses jovens que vão para a universidade, que recebem essas ideias humanistas, que tiraram Deus delas, tiraram Deus disso tudo e passam a fazer o quê? A ensinar, a doutrinar ideias humanistas, que Deus não tem um controle, que Deus não existe, que Deus, na verdade, é uma invenção da cabeça do fraco, que precisa prestar conta para alguém, e inventou Deus para fazer isso. E aí, todos os anos, a nossa sociedade recebe milhares de pessoas Pensando desta forma, pensando dessa forma, que vão criando inclusive outras. inclusive quem? Porque para onde que os nossos filhos vão? Para essas universidades. E se os nossos filhos vão para essas universidades e dentro das igrejas eles não receberem um profundo ensinamento da verdade em Deus, a tendência é quando eles chegarem nesse lugar, eles vão sim Ser ser influenciados. influenciados por esses pensamentos. E vão muitas vezes, inclusive, dizer: "Isso aquilo ali de igreja, de fé, isso não é para mim não, na verdade isso aqui é o correto", que é o que acontece na grande maioria, É verdade. E tá como está certo? acontecendo, né. Agora, o que que eu quero dizer que a universidade é ruim? Não, muito pelo contrário. Hoje, graças a Deus, a igreja está atentando para isso. Hoje, na verdade, os nossos jovens têm que estar lá. Por quê? Porque nós queremos formar profissionais que também um dia vão estar aqui nesse topo e que vão depois trazer esse ensinamento Essas para as grandes influências. massas que vão influenciar as áreas da sociedade. Mas como que esses aqui, os nossos, vão chegar aqui? Quando eu, dentro da igreja, trabalhar uma célula chamada família para trazer a cosmovisão bíblica de Deus. Rogelme, como que traz essa Eu ia cosmovisão? te perguntar exatamente isso, como que traz para dentro da igreja essa cosmovisão? Primeiro, eu preciso também dizer aqui, e não é como um tom de julgamento, eu tenho muito respeito e reverência pela Igreja do Senhor Jesus, porque é a noiva dele, e eu faço parte Sim, disso. sim. Mas, infelizmente, nós temos um alto índice de analfabetismo bíblico. Que é isso, Rogel? Me explique aí. Analfabetismo bíblico é mais ou menos isso. Se você chegar numa igreja, eu não estou falando aqui de denominação A, B, C, eu estou falando no nível geral, tá bom? Se você chegar, numa sala com, digamos, 100 cristãos e perguntar: "Quantos aqui já leram a Bíblia de capa a capa?", quantos você acha que vão levantar a mão? No máximo uns 10, De 100, 100, no máximo uns 10, tá? Aí eu vou te fazer uma pergunta que é pra gente pensar. Todas as vezes que você lê, principalmente o Novo Testamento, ali, que tem os evangelhos onde Jesus estava, quando Jesus chegava, mudava ou não mudava uma realidade do local? sim, completamente. O Completamente. ambiente mudava completamente. O cego voltava a ver, o coxo voltava a andar. Eh, o ambiente era trocado. Aí eu te pergunto, se eu não estou enganada, eu não quero estar passando informações erradas aqui,
Mas, se eu não estou enganada, nós somos um país de 50 milhões de cristãos, de todos os tipos, mas que professam a Cristo. E por que é que num país que tem um terço da população cristã, de 210 milhões de pessoas, 50 milhões é muita gente, não é? Muita gente. E por que que o nosso país parece que está piorando cada vez mais? Por quê? Porque nós não temos cristãos que seja o verdadeiro Cristo nas áreas de influência que eles estão, por não conhecer a cosmovisão bíblica. Aí o que é que acontece? Um certo cara chamado Dietrich Bonhoeffer, ele morreu perseguido pelo nazismo. Inclusive tem um filme maravilhoso que é A Redenção com ele, é a biografia dele. Ele vai falar para nós sobre o que nós chamamos de raciocínio em esfera. O que é o raciocínio em esfera? Nós aprendemos que, eh, nós vivemos, tipo, em 2 lugares diferentes. Por exemplo, quando eu estou na igreja, eu sou sagrado. Eu preciso fazer as coisas sagradas para Deus, falar um linguajar gospel, eu preciso ter um comportamento diferente quando eu estou no domingo na igreja. Mas aí, acabou o domingo, vira a chave, eu volto para o secular, e lá nesse secular eu preciso me moldar àquele padrão secular. Porque eu não entendo, porque não me foi passado que toda vocação, ela é sagrada e ela é sacerdotal, Dependente aonde eu estou. independente. Não existe para nós cristãos secular e sagrado, existe sagrado. Não existe dicotomia, Não tem essa dicotomia. o que é Então, separação. eu não posso separar o que eu faço dentro da igreja é algo que precisa ser santo, mas aqui fora eu tenho que mo moldar um padrão, porque o mundo é cruel e eu tenho que ser igual àquele povo para poder sobreviver àquela realidade aqui do mundo. Vamos trocar isso em miúdo, né. Uma certa vez eu estava falando sobre isso e uma pessoa muito muito querida minha, ela é médica, e ela disse assim: "Mas Rogelma, como que eu vou fazer isso?" Eu disse assim: "Nós precisamos viver a verdade de Deus em todas as áreas da minha vida, mesmo quando essa verdade vai me custar ser perseguido." Aí ela disse assim: "Pois é, você falando isso eu fico assim pensando, porque, por exemplo, eu sei que o aborto é pecado, eu sei que Deus abomina a prática do aborto. No entanto, eu sou médica. E se chega alguém lá no meu departamento, isso não é aqui no Brasil, é em outro país, tá? E lá nesse país onde ela vive, o aborto é autorizado. Se eu simplesmente quiser abortar, eu aborto, independente de quantas semanas e por quê, Tá tá? simplesmente descido, Eu decido e acabou. não é no Brasil. Não, não é no Brasil. Aqui no Brasil nós ainda temos legalmente, o que já é um absurdo, né, alguns casos, né, que você Permitidos, né. é permitido fazer aborto, apesar de que a gente sabe que não é assim que funciona. Mas amém. O que que acontece? Ela disse: "Olha, no meu país, se a mulher quiser abortar, mesmo que o marido não queira, mesmo que não tenha nada, eu preciso praticar o aborto como se fosse um procedimento normal de estar cuidando de um machucado. Eu preciso fazer porque eu sou médica." Aí eu disse para ela o seguinte: "Ok, você precisa ou você faz porque você se moldou ao sistema?" Aí ela disse: "Eu sei que é pecado." Eu disse assim: "Então, se você sabe que é pecado, então por que que você comete esse pecado?" "Ah, mas é porque eu estou trabalhando." Eu disse: "Então, é aí onde nós precisamos passar a nossa cosmovisão no filtro de Deus. É pecado na igreja, mas não é pecado no hospital? Como é que fica isso?" Como que fica isso, Rogério? Infelizmente, nós precisamos ser, eu sei que parece às vezes até: "Ah, Rogelma, para você falar é muito fácil", mas nós vamos precisar fazer decisões pela verdade. Se eu sei que a verdade de Deus não é o aborto,
Então, por que que eu vou cometer a verdade, algo contra a verdade de Deus para satisfação de homens ou leis? Rogel Mamães foi legalizado. Nem tudo que é legal Nem tudo que é é lícito. moral. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, assim, porque o homem legalizou um padrão distorcido da verdade, isso não quer me dar autorização para eu viver pecando. Eu lembrei de um versículo, você falando sobre isso, até vim buscar aqui, é Romanos 1:32, ele diz assim: "Aos quais, conhecendo o juízo de Deus", é isso que nós estávamos falando desde o Sim. início, a falta de conhecer a Bíblia, de falta de conhecer a cosmovisão, nós estamos falando sobre cosmovisão bíblica, e voltando aqui a esse versículo, ele diz o seguinte: "Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam", ele está elencando acima o que seria, pode-se ler Romanos 1 inteiro, nós estamos falando do 32, não somente os que fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então, não é só com quem eu concordo, por isso que eu fiz essa pergunta para você, é nesse sentido, porque hoje nós estamos vivendo num mundo que massacra, que eu tenho a impressão, assim, que se você não executar aquilo, que se você não fizer parte de tal grupo, do N grupo, X grupo, mas como assim? Você tem que fazer o grupo tal. Não, mas eu não faço parte nem de um nem de outro. Eu faço parte do grupo da verdade. Pode ser que a verdade se encontra na A, pode ser que se encontra B em partes, mas não se elenca elas com a Bíblia. E quando você vem para esse lugar, que você fala esse lugar, você é julgado, você é determinado. Por isso que eu te fiz essa pergunta a respeito sobre do como que nós estamos vivendo. Aquele que decide não caminhar nesses padrões, o desafio que enfrenta, e é bíblico, está dizendo que nós não devemos nos moldar aos padrões deste século, que está falando do mundo em Uhum. si. Exatamente isso. Nós vivemos hoje num mundo que relativiza muito a verdade. Ah, E tem argumentos para isso. Vá sim. discutir com um filósofo um pouco mais entendido sobre esse versículo. Ele vai puxar tudo para cima, vai elencar, mas Deus é amor, Uhum. não, verdade, Deus é amor. Ele vai Mais elencando, relativa. mas relativa, exatamente E isso. aí, o que que acontece? Quando a pessoa diz assim: "Ah, tudo é relativo". Aí eu digo: "Existe a verdade absoluta?". Não, não existe a verdade absoluta. Eu já estou dizendo que não existe a verdade absoluta. Cadê a relativação disso tudo? Eu já estou afirmando que não existe uma verdade. Então as pessoas dizem assim: "Tudo é relativo". Não, não é tudo relativo. Nós fazemos tudo relativo porque nós queremos viver conforme a nossa vontade. Mas existe a verdade, e a verdade é Deus. Jesus vai dizer o quê? "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida". Então, se você não andar por esse caminho, se você não viver essa verdade, você vai perder a vida. Exatamente Você isso. vai perder a vida. Só que o que é que acontece? Quando nós falamos de cosmovisão bíblica, e aí tem um autor que vai falar muito bem sobre isso, que é o Jaime Cires, ele já morreu, mas ele vai dizer o seguinte: olha, a nossa cosmovisão, ela, na verdade, ela precisa passar pelo temor do Senhor. Então, hoje eu defino de forma assim, bem simples, mas bem profunda, quando você me pergunta: "O que é cosmovisão?". O Emmanuel Kant são as lentes que eu vejo o mundo. E a gente já define da seguinte forma: o temor do Senhor é quem molda a minha cosmovisão. Então, o que é a minha cosmovisão? É o temor que eu temo ao Senhor. O que é o temor do Senhor? Trocando em miúdos, o provérbio vai dizer: é amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Então, como que eu faço isso? Por isso que eu falei do analfabetismo bíblico. Se eu não ler a palavra, como que eu vou saber Mas o que muitos Deus ama? leem, mas Diga. muitos leem, mas não conhecem o autor, Não tem a revelação do não Espírito. tem a revelação do Espírito. Não tem a revelação do Espírito. Então, como que nós conseguimos isso? Eu não sei se foi Billy Graham que disse o seguinte: olha, alguém perguntou assim para ele:
qual é o mais importante? Orar ou ler a palavra? Ele diz assim, vamos fazer de conta que nós estamos no avião. Qual a asa mais importante, a direita ou a esquerda? Não, não, as 2, porque se tirar um, o avião cai. Não adianta você simplesmente ler sem a revelação do Espírito. E você só vai conseguir a revelação do Espírito através da oração. Porque o que é que é uma dinâmica maravilhosa. O que é que a palavra faz? Aquilo que eu leio quando eu vou orar, o que é a oração? É o momento que eu estou tendo uma intimidade de falar diretamente com quem escreveu aquela palavra, que é Exa ele mesmo. exatamente isso. Aí o que é que a oração vai me fazer? A oração vai me trazer convicção daquilo que eu li. Convicção da verdade. Eu só vou ter isso através do Espírito Santo. Então não adianta eu orar muito e não ler a palavra, porque a convicção só vai quando tem o conhecimento. E eu entendi Billy Graham falando das 2 asas, o avião. Já pensou? Ler a palavra e orar junto, andando juntos os 2, as 2 asas, a A e a B andando juntos. Você lendo a palavra e orando junto com a palavra. Sim, Você lendo ali a palavra e falando com a palavra, você lendo a palavra e orando a palavra. É algo fantástico. é a É a convicção. convicção, é você se torna um com a palavra. Aí eu quero que vocês imaginem o seguinte, nós precisamos trocar a nossa mente, mas quando a palavra fala mente ali, é claro que tem várias formas da Bíblia mencionar o nosso coração, né, e eu preciso entender que quando se fala de mente ali também está se falando de coração. Não existe algo aqui que não desça para cá. Por exemplo, eu preciso gerar o conhecimento, mas eu preciso gerar uma convicção. O conhecimento é aqui, na mente, mas a convicção é gerada no coração. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Tanto é que o salmista ele vai dizer: Senhor, sonda meu coração. Senhor, lá no Salmo 19, ele vai dizer: perdoa-me até pelos pecados que eu não sei que eu cometi, mas que eu cometi. Então, eu não posso só gerar conhecimento. Eu preciso fazer com que esse conhecimento ele desça para o coração. Por quê? Porque é do nosso coração que procedem todas as nossas vontades, os nossos pensamentos, São emoções, pensamento está falando de emoções. os nossos comportamentos. E aí eu gostaria que você enxergasse a nossa vida como uma árvore, tá? Vamos fazer de conta que você se depara com a árvore na tua frente. Aí, quando a gente faz essa dinâmica, a gente pergunta: "O que que você está vendo nessa árvore?". Aí as pessoas dizem: "Ah, eu estou vendo as folhas", outras dizem: "Ah, eu estou vendo as frutas", eu tô a outra: "Ah, o caule é muito robusto. Ah, os galhos são muito". E e o que mais que você vê? Ninguém consegue ver a raiz logo de cara. Mas as raízes são a parte mais importante. E eu preciso saber em que terreno essa raiz está colocada. Porque se essa raiz estiver colocada em um terreno pobre, sem nutrientes, sem água, essa planta vai estar ali, mas vai ser uma planta raquítica, que não vai dar fruto, Que vai que, só sobreviver. que vai só sobreviver e muitas vezes vai tombar. Porque quando vêm as grandes tempestades, as ventanias, as geadas, a escassez, ela não vai sobreviver. E aí, eu preciso entender, se eu sou uma planta, como é que está a minha raiz? Será que a minha raiz ela está alimentada pela verdade ou pela mentira? E agora é que onde entra todas aquelas experiências que nós recebemos ao longo da minha vida. Aquelas experiências, elas alimentam as minhas raízes. E a partir dessas raízes, eu vou o quê? Eu vou mostrar os meus valores, demonstrar os meus valores, Que são os meus frutos. que vão mostrar um comportamento, que vão mostrar os meus frutos. Então a gente trabalha assim: as raízes é o meu sistema de crença. O que é que eu recebi para formar o meu sistema de crença? Quanto mais verdades eu recebo no meu sistema de crença, mais o meu sistema de crença ele vai ser um sistema de crença
preservado, robusto, minha raiz vai ser maior, elas vão buscar mais o encontro das águas, os nutrientes, elas vão crescer de uma forma que a minha planta, ela vai o quê? Ter um bom caule, que nós chamamos de valores. O que são valores? É aquilo que eu, na verdade, digo que eu sou, e eu vou viver pelaquilo. Por exemplo, se eu tenho um sistema de crença, vamos falar da família, tá? Porque é tudo onde começa, né? É na família. Se eu fui gerada dentro de uma família que me deu afeto, amor, que me deu vínculos, que me deu proteção, Rogelma é perfeita? Não, teve problemas. Mas no geral, no fringir dos ovos, eu recebi muito mais verdades do que mentira dentro daquela família. Eu vivi mais ali a realidade de um pai, de uma mãe que mostrava quem Deus era para mim. Eu podia ver o cuidado de Deus pela pelo a forma como minha mãe era e como meu pai era. Então eu cresci numa família saudável, com seus problemas, com seus desafios, mas saudáveis. Essa pessoa, a maior tendência dela, a maior probabilidade dela é de se esse rapaz viu um pai que, eh, era um pai que dava limite, direção, segurança, proteção, afeto, né, afirmação. A tendência dele qual é ser? É ser um pai igualmente àquele que ele recebeu, não é verdade? Sim. Porque ele recebeu aquilo no sistema de crença deles, então o caule dele, os valores vão ser aquilo que ele recebeu lá no sistema de crença. Se ele recebeu um valor ali, ele vai demonstrar esse valor. E se ele demonstra esse valor, o comportamento vai de encontro a esse valor. O que é que acontece? Se eu digo que eu amo família, porque eu tive uma família que trouxe tudo isso para mim, eu valorizo a família. Então, qual vai ser o meu comportamento? Que nós geralmente dizemos que são os galhos, né? Os galhos, as folhas ali, né? Quais são o meu comportamento, já que o sistema de crença meu foi alimentado por uma família de vínculo, uma família em Deus, onde os pais sabiam dos seus papéis. Eu cresço, começo a mostrar minha árvore para o mundo, meu caule, grosso, com valores familiares. Se eu tenho valores familiares, o meu comportamento, eu vou ter que de mostrar um comportamento voltado para esse amor Com a sobre a família, isso, família. sobre a família. Uma pessoa Preservando a que família. zela, uma pessoa que é fiel, uma pessoa que é leal, uma pessoa que ama sua esposa, uma pessoa que ama seus filhos, uma pessoa que cuida. E supostamente esse comportamento ele vai gerar o quê? Consequências, frutos. Quais são os seus frutos? Crianças bem, resolvidas, estruturadas, saudáveis mentalmente, emocionalmente. Sim. Então, eu sou uma árvore. Dependendo da minha raiz, eu vou comunicar meus valores. Os meus valores vão gerar os meus comportamentos. O meu comportamento vai dar fruto. Você está entendendo? Sim. Da onde que vêm as nossas raízes? Como que nós trocamos a verdade, a mentira pela verdade? Se o meu sistema de crença foi danificado como qualquer outro, porque nós recebemos mentira ao longo da nossa vida, eu vou precisar da palavra. Eu vou precisar que o meu coração seja sondado. Eu vou precisar que o Espírito Santo me confronte naquelas pequenas coisas que talvez você não consiga ver em mim, mas está lá. E isso só pela palavra e pela oração. Que lindo. Nossa, que lindo. Rogelma, estamos caminhando para o final. Quanta informação, que riqueza de palavras e de conhecimento que você trouxe para nós aqui. O que você falaria hoje para aquela pessoa que está pensando: puxa, quanta coisa legal, preciso disso? Como que ela pode alcançar essa cosmovisão bíblica? Nós precisamos voltar à origem. Nós precisamos entender que quando o homem pecou, tudo caiu. Tudo foi danificado. Tudo. E quando eu falo tudo, é tudo. Mas Jesus veio para nos resgatar. Nem tudo está perdido, né? Jesus veio trazer redenção. E nós precisamos entender o seguinte: se Jesus veio redimir toda a criação, eu faço parte disso.
E o que é a palavra remissão? É trazer a origem, a original. Qual era o original? Era lá, quando Deus fez o jardim e colocou o homem e a mulher lá. Eu preciso voltar ao original, eu preciso entender qual era o pensamento, qual é a verdade de Deus do original. O que Deus O diz que sobre nós? Deus diz sobre nós. Então, para eu entender a cosmovisão bíblica, é muito simples. Não é fácil, mas é muito simples. Primeiro, olhar para esta palavra e entender que não é só um livro, não é só uma história, é uma verdade, é Jesus Cristo. E se você quiser ser redimida, viver pela essa verdade, você vai precisar conhecê-lo. Todo bom relacionamento precisa de gastar tempo, precisa de mesa, precisa de intimidade, né. Então, não tem como eu conhecer a Deus se eu não gasto tempo com Ele. E essa palavra eu nem gosto de gastar, gastar é um prazer para nós buscar esse relacionamento com Deus, né. Mas eu preciso entender que ele precisa ser a prioridade na minha vida. E se ele é prioridade na minha vida, se você diz que ele é prioridade, mas não lê a palavra, não medita, não ora, ele ainda não passou prioridade. Talvez essa prioridade esteja aqui, mas isso ainda não desceu para o coração, Que interessante. tá certo? Tá certo. Então, quando eu digo, por exemplo, o valor que Deus é o meu maior, é o que eu tenho de mais valoroso, aí eu pergunto: já que ele é tão valoroso, quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você passa ouvindo dele, entendendo quem ele é, sabendo o que é que ele tem para você, entendendo que você é a imagem e semelhança dele e que você precisa se parecer com ele. Então, quanto que o Espírito Santo tem dito todos os dias que você se parece ou não com seu pai? O que é que ele pensa sobre você? Nós só vamos saber disso no nosso secreto, no nosso lugar de intimidade. Então, quanto que eu estou tendo desse meu tempo para entregar, para conhecer o meu Deus? Se eu não conhecer a Deus, eu vou continuar fazendo o que o mundo me propõe a fazer e achando que eu estou vivendo uma cosmovisão cristã bíblica. Mas eu não quero enganar ninguém. Nós podemos estar dentro da igreja, até fazendo coisas boas, mas talvez com a cosmovisão que não é a cosmovisão de Deus. E e quando eu me deparei com isso daqui, eu fui muito confrontada, eu tive crises, porque eu achava que eu vivia uma cosmovisão bíblica. E olha só, eu não posso dizer também ainda que eu tenho 100%. Porque eu preciso conhecer a Ele todos os dias, e todos os dias o Espírito Santo está me mudando. Sim. Todos os dias ele está me moldando. E não é fácil trocar hábitos, trocar ações, atitudes que você tinha por anos para viver aquilo que Deus propõe a você viver. Só que, se nós somos 50 milhões de brasileiros cristãos, nós precisamos dar uma resposta de mudança a esse mundo. É verdade. E nós não precisamos esperar que isso venha dos governos. Ok, eles precisam ter o papel deles, mas precisa ser de nós. E nas mínimas coisas, quando a gente respeita o outro, quando nós não fofocamos, quando nós não nos apressamos julgar, quando nós não furamos fila, quando nós não guardamos um troco errado que deram para gente, quando nós não nos achamos esperto porque o outro perdeu e eu ganhei. Entende? Quando eu não quero ser o bam bam puxando o tapete de alguém, mas na igreja eu sou bem legal. São pequenas ações que no dia a dia, às vezes, a gente acha que é normal e não é, não é. Nas pequenas coisas, nós vamos mudando a nossa cosmovisão. Então precisa ser mudado de dentro para fora. Exatamente isso, de dentro Entende? para fora. Isso é cosmovisão. O evangelho nos muda de dentro para fora. Se esse evangelho não está te modificando, você está sendo tudo menos cristão. Rogelma, que aula que você nos deu hoje aqui. Muito obrigada pela tua presença. Eu sei que tua agenda é bem corrida e quero te agradecer de coração, porque foi uma alegria ter você aqui.
Eu que agradeço, eu fico com pena porque é um assunto muito amplo, tá. A Muitíssimo. gente só deu uma pinceladinha, assim, muito por alto mas se Deus quiser, eu espero que vocês busquem mais sobre esse tema, tem muitos livros, tá. E o melhor livro para tudo isso, o nosso Manual de Conduta e Fé, a palavra, a Bíblia. E gente, não fiquem com dúvida, não entendeu a palavra, busquem. As tem hoje nós temos uma gama de informações, né, na internet, a internet está vasta dando, trazendo conhecimento, trazendo elucidação, então, busquem a palavra, Deus vai mudar a sua cosmovisão. Se esse episódio falou com você, tocou o seu coração, compartilha com uma amiga que também precisa desse realinhamento. E se você deseja continuar com essa jornada de transformação de dentro para fora, curta esse canal, se inscreva nele, compartilha com as amigas e quero te agradecer por você ficar até aqui no final desse episódio. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais.